igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra suas Bíblias comigo, por gentileza, no livro de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Aleluia. Glórias a Jesus. João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Aquele que achou pode dizer amém? Sim, diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, somente esse versículo. Irmãos, estamos aqui diante de um texto muito conhecido da parte dos irmãos, que conta a história de um homem que foi ter de noite com Jesus. E esse homem chamava Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. E Jesus diz a esse homem que é necessário nascer de novo. Mas ele não entendia o que era nascer de novo. Se a gente for ler o texto, a gente vai ver que ele falou: como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer? Mas a gente vai ver, irmãos, que Jesus explica para ele que nascer de novo não é entrar dentro do ventre da mãe e nascer novamente, não. Que nascer de novo é nós sim aceitarmos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Aleluia. E, irmãos, me alegra aqui que Nicodemos, ele sim perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Irmãos, interessante é que a gente pode ver que Jesus aqui estava dizendo àquele homem que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. E Nicodemos, ele não estava entendendo aquilo. Mas quando eu vejo aqui na Bíblia, eu vejo que o Senhor Jesus, ele apresenta a salvação, que nós devemos sim, cada vez mais, e nos humilhar perante Ele, nascer novamente, que significa aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então, nossa vida vai ser diferente. Daí de então, a gente vai começar a agir diferente. Por quê? Porque nós temos o Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia. Irmãos, outra coisa aqui que também me chama a atenção é que ele está falando de salvação. E se a gente for ver, irmãos, também o Senhor fala a mesma coisa sobre salvação no capítulo de número 4, onde também conta uma história da mulher samaritana, a qual aquela mulher foi buscar água. E quando ela foi com o seu cântaro. E aquela mulher, ela ia buscar água e ela encontrou Jesus. E Jesus apresentou para ela a água da vida. O Senhor apresentou para ela a água que realmente sacia a nossa sede. Interessante é que no final dessa conversa, após a mulher ter entendido realmente o que era a água da vida, ela sim deixa o seu cântaro. Irmãos, nós vemos que aquela mulher, ela ia buscar água e quando ela voltava, ela utilizava aquela água que ela buscou. E quando ela ia ver, aquele pote já estava vazio. Aquele cântaro já estava vazio e ela tinha que sair de novo sob o sol escaldante do meio-dia para buscar água. Mas Jesus ali apresenta uma água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Então aquela mulher que estava toda hora ficava voltando para buscar água, nós vemos que ela deixou o seu cântaro. Por quê? Porque ela não necessitava ficar voltando
voltando mais para buscar água, porque ela já estava cheio da água que o Senhor lhe deu, aleluia. E a gente vê, irmãos, que essa mulher, ela estava cheia e ela voltou anunciando, falando de Jesus, porque quando o Senhor, Ele nos enche dessa água da vida, a gente não consegue ficar calado, a gente tem que falar do Senhor para o nosso irmão, para o que está ao nosso lado. Irmãos, interessante é que eu estava conversando com meu pai e a gente viu ali, eu perguntei para ele como que era mais ou menos a fonte, assim, perguntei se fonte secava. E ele disse que se vinha uma grande seca, se vinha assim afetar aquela área, ela pode secar. E assim também, irmãos, nós vemos que para não secar essa fonte, tinha que estar assim uma boa estação, não podia estar seca. A gente pode ver trazendo para nossas vidas espirituais que a fonte que o Senhor dá de beber a nós também pode secar. Mas para não secarmos, nós temos que estar cada vez mais nos alimentando dela. O interessante, irmãos, é que essa fonte que jorra para a vida eterna, se nós não estivermos cada vez mais lendo a palavra de Deus, buscando a cada vez mais servir a Ele, essa fonte vai secando. Mas é o interessante que se a gente buscar, se a gente se humilhar perante Deus, essa fonte não vai secar, essa fonte vai continuar jorrando, essa fonte vai ser abençoada, porque ela não vai secar. Oh, glórias a Jesus, aleluia. Irmãos, voltando aqui, a gente vê que Jesus, ele explica para Nicodemos como é que era, como é que funcionava nascer de novo. E no versículo de número 14 nós vemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, este versículo, para a gente melhor entender ele, teremos sim que voltar um pouco mais atrás, aonde nós vamos ver que Jesus já tinha tirado o povo de Israel da terra do Egito, e ele estava indo para a terra prometida. E lá, irmãos, a gente vai ver que o povo começou a murmurar: Moisés, me dá isso, Moisés, me dá aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E começou a murmurar. Mas a gente vai ver que Moisés, ele pegou e orou a Deus, e Deus enviou serpentes para picar aquele povo. A Bíblia diz que eram serpentes venenosas, e aquelas serpentes picaram aquele povo, e o povo começou a morrer. E a gente vê, irmão, sim, que Moisés, o povo veio e falou: Moisés, ore para Deus, o povo está morrendo. E ali Moisés orou a Deus, e Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal, para todo aquele que era picado pelaquela serpente olhasse para a serpente de metal e fosse curada. Irmãos, assim como aconteceu ali no caminho à terra prometida, também sabemos que Satanás utilizou o mesmo instrumento. Ele fez com que a serpente enganasse o homem, e a partir de então o pecado entrou no mundo. Mas Jesus, ele veio ao mundo e se levantou na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê no seu nome será salvo, será curado de toda mancha do pecado, sim, de toda doença que poderia ter causado ali no princípio. O Senhor se levantou, o Senhor, ele derramou sangue por mim e por você, e isso já é motivo de nós adorarmos e engrandecermos o seu santo nome, aleluia. Oh, papai querido e Deus eterno, santo Deus. Irmãos, versículo de número 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso quer dizer, irmãos, sim, que nós temos que crer que Jesus, ele veio e sim, sofreu todas aquelas chicotadas, ele sofreu por nós, para que nós estivéssemos aqui, adorando ao nome dele nesta noite. E você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, eis a oportunidade de você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, porque ele morreu naquela cruz e não foi em vão, foi pela sua vida. Você deve sim, você deve ter pelo menos a humildade de aceitar ao Senhor como suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia, glórias a Jesus. E a gente vê que Nicodemos, a partir daquele dia, ele entendeu o que era nascer de novo. E a gente vê que nós precisamos sim, cada vez mais nos fortalecer em Jesus. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós devemos cada vez mais se achegar ao Senhor, porque senão a nossa fonte vai secar, porque senão aquele ligação que a gente tem com o Senhor, aquela água vai secar. Nós precisamos estar firmes, sim, orando e lendo a palavra de Deus, porque ela é a única que pode nos sustentar, pode nos alimentar, e nós permaneceremos sim firmes no Senhor Jesus Cristo. Assim eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, meu filho. Continue assim.